Hoje você tem um modelo de gestão rodando aí na sua empresa ou na sua área? Você sabe o que é modelo de gestão de empresas? Se a sua resposta foi não para essas duas perguntas, não sai desse vídeo que eu vou te mostrar sobre o nosso modelo de gestão desenvolvido aqui na Uidu nesses últimos 15 anos e que a gente já testou, já rodou em mais de 200 empresas, conseguindo resultados muito positivos de alcance de metas estratégicas de sobrevivência. Aproveita, antes de eu entrar no modelo, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu gostei, já manda para aquele seu amigo que é gestor de empresa ou que é empresário, para ele poder ter oportunidade de conhecer sobre modelos de gestão. Agora, se você já tem um modelo de gestão também rodando aí na empresa, oportunidade de você ver como o nosso modelo roda, como que o nosso modelo gera resultados e consegue aí, né, alcançar metas que são muito importantes para todos os clientes que a gente implementa, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar com você aqui a tela, você vai ver o modelo e aí a gente vai falar, né, cada uma dessas partes do modelo e como que ele roda, né, na prática. Beleza? Então vamos lá. Esse daqui é o nosso modelo de gestão aqui na Widow. Esse é o modelo que a gente implementa, né, coloca para rodar aí em diversos clientes e que nós desenvolvemos aí nesses últimos 15 anos, tá? O que é modelo de gestão? Modelo de gestão é a estrutura, né, que a empresa encaixa toda essa dinâmica de gerenciamento de resultados e processos dentro da organização de forma geral. Ele faz parte, ou muitas vezes até é, né, a governança de gestão dentro da empresa. O modelo que a gente desenvolveu e que a gente implementa e roda nessas mais de 200 empresas que eu te falei é esse modelo aqui, né? É um modelo que ele parte iniciando da definição das metas ou objetivos estratégicos. Que objetivos estratégicos são esses, tá? São os objetivos de sobrevivência para a empresa. São metas que a empresa precisa alcançar a fim de prosperar e a fim de continuar ali seu desenvolvimento perante ao mercado, né? Então, a primeira etapa desse modelo é a definição dessas metas, é a definição desses objetivos. Então, quais são os principais objetivos? Quais são as principais metas que a empresa precisa alcançar para esses objetivos, né? Com isso em mãos, a gente tem aí a base, os principais resultados que devem ser estruturados para avançar com a corporação de forma geral. Em paralelo, logo em seguida, na verdade, a gente entra na definição aqui dessas ações estratégicas, tá? A gente tem ações que vão ser desenvolvidas no próprio decorrer do processo. À medida que a gente começar a rodar, você vai entender um pouquinho mais daqui a pouco, mas essas ações são aquelas ações que vêm da própria diretoria. A diretoria define algumas metas, na hora que a gente define essas metas estratégicas, a diretoria, quando eu falo, sócios da empresa, isso depende da estrutura da organização, né? Uma empresa maior pode ser que tenha ali um nível de diretoria, até mesmo diretores profissionais vindos de mercado, mas muitas vezes, né, os diretores eles são os próprios sócios fundadores da empresa. Nessa etapa, a gente já tem os objetivos definidos, as metas definidas, né? A gente parte para a definição dessas ações que vêm da diretoria, que são ações mais estratégicas, onde que a diretoria realmente precisa construir essas estratégias que vão aí impulsionar o resultado rumo ao alcance das metas. Vamos falar, por exemplo, abertura de novas unidades, investimentos significativos em ampliação ou crescimento da empresa, e por aí vai, né? Questões que são realmente ali advindas da própria diretoria, tá? Logo depois que a gente já tem essas metas estratégicas e essas ações estratégicas, em alguns momentos é importante validar isso para você, a gente define essas metas estratégicas, roda o restante da estrutura do modelo e depois define as ações, tá? Isso depende do timing que está na empresa, o time que a gente está ali, né, rodando. Se a empresa tiver um senso de urgência maior, a gente já parte para a estruturação do restante do modelo e depois a gente vai para as ações estratégicas e já você vai entender por quê, tá? Mas depois que a gente está com esses objetivos estratégicos, essas metas estratégicas definidas, a gente vai para a definição dessa estrutura de metas desdobradas. O que é estrutura de metas desdobradas? Eu vou te explicar. Estrutura de metas desdobradas é a gente pegar aqueles objetivos estratégicos e entender dentro da estrutura organizacional e nos processos da empresa quais áreas
precisam entregar resultados para ajudar aquela meta, aquelas metas, aqueles objetivos estratégicos a serem alcançados, né? A gente identifica essas áreas e a partir dessa identificação de processos, de áreas, da estrutura de pessoas, né, que estão ali dentro dessa estrutura organizacional, a gente faz um desdobramento, uma quebra desses objetivos estratégicos que foram definidos dentro desses processos, dentro dessas áreas. Um exemplo para facilitar. Vamos falar que a gente tem aqui uma meta estratégica de crescimento de faturamento. Aumentar o faturamento em 30% até dezembro de 2025. Esse é um objetivo estratégico. Esse objetivo ele vai ser desdobrado dentro de uma área comercial. Então vamos falar que eu tenho um gerente comercial, né? E aí esse gerente comercial ele vai receber essa meta e esse gerente ele vai ter ali dentro da estrutura dele 4 unidades de negócio. E aí dentro de cada unidade ele vai ter 3 vendedores. Então, aquela meta que ele recebeu, ele vai quebrar em cada unidade. Então, cada unidade vai ter o seu pedaço dessa meta, de acordo com o seu potencial de entrega, né? E aí a gente precisa de usar ali uma ferramenta para entender isso e definir a meta. Eu já até fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, mas depois eu vou até fazer um outro vídeo entrando mais no detalhe sobre definições de meta, tá? E aí ele quebra essa meta dentro dessas unidades, de acordo com o potencial gerador de resultado de cada uma, e dentro das unidades ele quebra, ele desdobra essa meta para cada um dos vendedores. E aí se eu tiver, por exemplo, um pré-vendedor, eu posso entender o que esse pré-vendedor precisa de melhorar de resultado para aumentar o resultado do vendedor ou dos vendedores que estão ligados nele, né? E aí a gente faz mais um nível de desdobramento. O objetivo dessa estrutura de metas desdobradas é pegar aquele objetivo que é estratégico, que está lá no nível de diretoria, e ir desdobrando ele até os níveis mais operacionais, tá? Porque lá na operação é onde o show acontece, né? No nível operacional é onde o resultado acontece, é onde o resultado é gerado. Então a gente precisa fazer com que aquele objetivo estratégico chegue lá embaixo na operação. Além disso, é muito importante, se não imprescindível, tá? Que a operação esteja envolvida nisso, que a operação se identifique com esse resultado e veja, né, se veja como dona daquele resultado. Cada operador, se possível, inclusive ter a sua meta, ter o resultado que ele precisa entregar, isso ajuda aquele operador a se identificar com o objetivo que é um objetivo estratégico da empresa de forma geral. Essa estrutura de desdobramento, né, eu usei o exemplo do comercial, mas ela é feita para o comercial, para o financeiro, para a produção, para o almoxerifado, compras e por aí vai. Todas as áreas, né, que de alguma forma vão afetar o alcance da meta que é estratégica. Depois que eu crio essa estrutura, a gente vai ter realmente uma estrutura, né, onde lá em cima eu vou ter os objetivos estratégicos e eu vou quebrando esses objetivos, né, em metas específicas para cada área, depois para as unidades ou para os processos, depois para as pessoas e por aí vai, né, essa quebra. A gente vai criar essa estrutura que eu recomendo, inclusive, quando a gente vai definir objetivos estratégicos, que a gente se apegue no primeiro momento, né, uma empresa que está iniciando, em no máximo 3 objetivos estratégicos, para quando a gente desdobrar, a gente ter uma estrutura mais enxuta de indicadores e metas, para não criar uma estrutura muito grande para uma empresa que está iniciando e isso aumentar muito a dificuldade para isso rodar depois, tá? Então, quando a empresa estiver começando, começa ali 3, 2 objetivos estratégicos, aí você cria essa estrutura de desdobramento que já vai virar um volume bem maior de indicadores e metas para começar a rodar e depois você vai revisando. Tem essa etapa aqui de aprendizagem e adaptação, que é quando a gente vai revisar toda a estrutura para um novo ciclo. Temos já objetivos estratégicos definidos, estrutura de metas desdobradas, a gente vai para definição de rotinas e controle. Dentro do nosso modelo, depois que a gente tem essa estrutura de indicadores e metas definidas, a gente começa a controlar e a acompanhar isso junto com as equipes. Então a gente traz alguns momentos, né, algumas rotinas que são importantes para a empresa, para garantir que esses resultados estão sendo alcançados em toda a estrutura, né? Então, a gente tem ali reuniões diárias, às vezes reuniões de fechamento de turno, reuniões semanais, reuniões quinzenais, que são feitas em vários níveis, né, com temáticas e resultados diferentes, a fim de garantir que essas equipes estão analisando os seus resultados, entendendo se as metas estão sendo alcançadas ou não, e se não estão sendo alcançadas, né,
como eles podem resolver os problemas ou identificar esses problemas, identificar as causas desses problemas para resolvê-los e alcançar essas metas, desde os níveis mais operacionais onde a gente desdobrou essas metas. Então a gente implementa dentro do nosso modelo, ele vai com essas rotinas, né, esses momentos dedicados à análise, à discussão e à tratativa desses desvios. Essas são aquelas outras ações que eu te falei, além das ações estratégicas que vêm da diretoria, são as ações que são feitas lá no nível operacional, tá? Onde são discutidos os resultados e quando as metas não são batidas, elas precisam ter os desvios analisados, os problemas identificados, as causas mapeadas e aí ações devem ser desenvolvidas e implementadas para resolver esses problemas, tá? É o que a gente chama aqui de ações de desvio e essas ações elas acontecem em vários níveis, tá? A gente tem uma implementação de um relatório de desvio de meta e de um relatório de tratamento de anomalia, que o relatório de tratamento de anomalia a gente pode colocar em níveis mais operacionais, em reuniões que acontecem com uma periodicidade maior, por exemplo, por turno ou diárias, e o relatório de desvio de meta, ou até mesmo semanal, e o relatório de desvio de meta a gente pode levar para períodos maiores, por exemplo, reuniões quinzenais, mensais ou até mesmo trimestrais de resultado, tá? Que é onde a gente vai entender por que do desvio, né, o que aconteceu, quais os problemas, fazer uma análise mais completa, fazer uma análise de causa e aí propor uma ação. O relatório de anomalia, ele é mais direto. A gente, inclusive, no nosso modelo, a gente implementa o relatório para ser usado na própria reunião de resultado, onde que a gente rapidamente levanta problemas e traça ações e gerencia isso através do próprio relatório, que pode ser afixado ali no gestão à vista. Dentro dessa estrutura, a gente tem várias ferramentas onde a gente capacita toda a equipe envolvida nesse trabalho para poder rodar com essas ferramentas. Ferramentas como diagrama de análise de causa, né, o diagrama de Chikawa, ferramenta dos 5 porquês, análise de Pareto, ferramentas para definição de meta que a gente usa em toda essa estrutura, o relatório de desvio de meta, relatório de tratamento de anomalia, como eu acabei de falar com você. A gente também leva o gestão à vista, os quadros de gestão à vista, que são quadros diferentes que vão ser usados para cada momento e para cada indicador e nível dentro da estrutura de metas desdobradas. Todas essas ferramentas elas são implementadas dentro do nosso modelo na empresa para fazer com que toda essa estrutura rode, que a gente consiga ter segurança e controle, que a gente está avançando toda a corporação rumo ao alcance dos objetivos estratégicos, tudo isso sendo feito com controle, de forma estável, né, de forma segura e realmente proporcionando que os avanços dos resultados aconteçam de forma bem estruturada. A equipe, como eu disse, é capacitada em tudo isso, né? E depois a gente desenvolve e implementa toda a documentação necessária para realmente criar uma governança de gestão baseada no nosso modelo, esse modelo de resultado, esse modelo que realmente faz com que a sua empresa bata metas, né? Isso não sou eu que estou falando, são os nossos cases aí das mais de 200 empresas implementadas. Você pode, inclusive, lá no nosso site, tem alguns cases de alguns clientes lá que a gente já gravou, tá? Que podem te mostrar um pouco do resultado desse modelo aí na prática. Quando a gente cria essa documentação, levamos as nossas documentações padrão, implementamos ali de acordo com as adaptações necessárias para a implementação desse modelo na sua empresa. O modelo está implementado, rodando, bem documentado, bem implementado, tá? Toda essa implementação, no nosso caso aqui na Uidu, a gente faz, né, com o nosso consultor acompanhando tudo isso de perto para garantir que a gente não só está implementando, que as coisas estão rodando, mas que as metas e os resultados estão sendo alcançados. E aí lá no final do ciclo a gente tem aqui, né, o nosso alcance de resultado, a gente tem aqui o alcance da meta e a gente entra nessa aprendizagem e adaptação, que é um ciclo de aprendizagem. Fechamos o ciclo, que pode ser semestral ou anual, a gente faz uma análise do ciclo, uma análise da estrutura, uma análise das ferramentas e tudo o que rodou, entendemos o que foi bom, o que não foi tão bom, o que tem que melhorar, o que tem que alterar, alteramos tudo isso, fora a alteração das próprias metas de acordo com esses objetivos estratégicos que já foram feitos, revisamos a estrutura, preparamos uma nova estrutura para a entrada aqui de um novo ciclo, né? Muitas vezes, inclusive, revisando metas estratégicas que já foram alcançadas e superadas e se faz necessário uma revisão do próximo ano, tá? Então, este é o modelo de gestão de resultado que a gente desenvolveu e implementa nos nossos clientes, gerando realmente resultados estáveis
resultados seguros, fazendo com que a empresa tenha um modelo que rode muito bem e que consiga trazer para os gestores da empresa e para os sócios da empresa segurança e estabilidade no alcance de suas metas. Então, eu trouxe aqui, né, o ouro para você. Né? Espero que você consiga entender, tenta implementar aí na sua empresa. Né? Se tiver dúvidas, coloca nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Né? Se quiser ajuda também para implementar, entre em contato lá com a empresa, nosso site está aí na descrição do vídeo. Entra lá, dá uma olhada, né, em como que a gente poderia te ajudar até em questões mais específicas. Mas eu já trago para você que a base da sua empresa, quando a gente fala gerenciar resultados e processos, tem que ser um modelo de gestão como esse implementado. E o nosso modelo de gestão é um modelo de gestão de resultados. Então, implementa na sua empresa, coloca para rodar e me diz o que você achou. Beleza? Forte abraço, patrão. Até a próxima.